Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar algumas estratégias didáticas que poderão auxiliar o professor de biologia no momento que ele for ensinar sobre as propriedades físico-químicas da água. De forma mais direta, eu estarei apresentando os seguintes fatores, que são o calor específico, a tensão superficial, a polaridade e a dissolução. Para iniciar essa aula, eu indico que o professor faça a seguinte pergunta: do que são feitos os seres vivos? Com isso, ele irá obter uma série de respostas de seus alunos e poderá captar quais que os conhecimentos prévios deles sobre esse assunto. E tomara que pelo menos um aluno diga a palavra água, porque afinal de contas é o tema central dessa aula e é o elemento mais importante, no qual permitiu a existência e a sobrevivência dos seres vivos. Os seres vivos, de forma bem básica, eles são feitos por substâncias inorgânicas, que são a água e os sais minerais, e também por substâncias orgânicas, que no caso são os açúcares, as gorduras, as proteínas e os ácidos nucleicos. A água é um elemento muito abundante no planeta Terra, e não só no planeta Terra, também nos seres vivos. Afinal de contas, nós, por exemplo, seres humanos, somos compostos de mais ou menos 70% de água. E existem organismos na natureza que são compostos por quase 100% de água, como por exemplo as águas vivas. É por isso que existem várias pesquisas e investimentos de muito dinheiro em viagens espaciais para conseguir enviar robôs, enviar sondas que consigam detectar a presença de água em outros planetas. Pois a água é um elemento tão fundamental, tão importante, que a presença dela em outro local fora da Terra pode ser um indicativo de que exista vida semelhante em outro planeta. Feita essa introdução, vale o professor ressaltar que, apesar da água estar bastante abundante no nosso planeta, cerca de 97% dela é água salgada, ou seja, uma água que a princípio, de forma direta, é quase que impossível o seu uso. Apenas 3% da água presente no nosso planeta é doce, ou seja, possível de ser consumida. E desses 3%, 2% está congelada, está presente nas geleiras. Ou seja, bem complicado também de ter seu consumo. Então, no final das contas, apenas 1% dessa água que está presente para o consumo direto dos seres humanos, que está presente nos rios, nos lagos e nos lençóis freáticos. Além de mencionar isso, o professor deve relembrar que esse 1%, infelizmente, não está sendo bem cuidado pela sociedade. Existem várias ações que estão impactando o meio ambiente e comprometendo a qualidade da água. Nesse momento da aula, é interessante o professor levantar uma discussão sobre quais são as interferências humanas que estão prejudicando a qualidade da água e quais ações também nós, seres humanos, podemos fazer para melhorar essa situação. Feito esse debate, o professor pode dar sequência na aula falando a respeito da variação da quantidade de água que existe entre os seres vivos. E essa quantidade ela pode variar devido, por exemplo, à idade. No caso, quanto mais jovem for o organismo, maior será a sua taxa de água. E quanto mais velho for o organismo, menor será a quantidade de água, a sua taxa de água. Além disso, a água pode variar de acordo com a atividade metabólica. Quanto maior a atividade metabólica de um tecido, maior será a sua taxa de água. Por exemplo, o tecido nervoso e o tecido muscular exercem um trabalho muito intenso. E por conta disso, eles apresentam uma taxa de água também bastante alta. O tecido ósseo, ele já não exerce uma atividade tão intensa. E por conta desse trabalho mais reduzido, a sua taxa de água
em sua estrutura é menor. A quantidade de água também pode variar de uma espécie para outra. Como mencionado anteriormente, as águas vivas têm uma taxa de água bastante alta, quase 100%, e outros organismos podem apresentar uma taxa de água menor. A quantidade de água também é importante para o controle da temperatura, uma coisa que a gente chama de homeotermia, no qual é crucial para a sobrevivência dos organismos. Bom, é importante também que o professor apresente qual que é a composição química da água. Entenda que essa explicação ela será mais aprofundada durante uma aula de química, propriamente dita. Mas o professor biólogo ele precisa apresentar pelo menos o básico, para a explicação ficar mais clara sobre outras propriedades dela. Enfim, a água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A união desses átomos irá formar uma molécula. Verifique se os alunos sabem a diferença entre átomo e entre molécula. E verifique também um item que parece até ser bobo, mas talvez pode causar confusão. Verifique se os alunos têm a noção de que, por exemplo, em um copo de água existe, sei lá, trilhões de moléculas. Não existe apenas uma molécula H2O. Ali está acontecendo a junção, um aglomerado de várias moléculas. E essas moléculas, elas estão conectadas por pontes de hidrogênio, chamadas também de ligações de hidrogênio. E em cada molécula, a conexão entre os átomos recebe o nome de ligação covalente. Bom, essas moléculas, elas, na parte superficial da água, elas exercem uma certa atração, e essa atração é denominada coesão. E a coesão entre várias moléculas de água vai formar a tensão superficial. Aí, nesse momento, para exemplificar de forma mais didática sobre o que é tensão superficial, apresente uma imagem de uma superfície de água e um inseto flutuando nessa superfície. E explique que o inseto não afunda nesse local porque a tensão superficial da água é maior do que a massa do inseto. Se caso a massa do inseto fosse maior, ia quebrar essa tensão superficial, no caso seria tipo uma película que forma na margem da água, e com isso o inseto iria afundar. Outra propriedade interessante que o professor deve explicar é que a água é uma molécula polar. O que isso quer dizer? Bom, como já foi mencionado, a água é formada por moléculas com 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Nos átomos de hidrogênio existe uma nuvem de carga positiva, enquanto que no átomo de oxigênio existe uma nuvem de carga negativa. Nesse momento o professor pode até estar apresentando a fórmula e o desenho esquemático dessa forma, para o aluno visualizar isso melhor. Essa diferença de cargas de um lado e de outro é o que define o seu caráter polar. Se essas cargas fossem iguais, o elemento então passa a ser apolar, mas no caso da água é polar. E isso é interessante, porque o fato dela ser polar permite com que ela associe com outras substâncias que são polares também. E aí vai promover a sua característica de solvente universal. Afinal de contas, a água é o solvente universal. Ela reage não reage, mas ela associa com solutos e forma uma solução. Detalhe, ela não associa com todos os tipos de solutos. Ela tem maior facilidade de fazer essa associação quando o soluto é polar, como por exemplo açúcar e o sal. E feita essa associação, ela vai como se fosse diluindo esse elemento até formar uma solução homogênea, uma mistura que não dá nem para perceber a diferença entre os componentes. Bom, mas como que é feita essa associação? Primeiro, as moléculas de H2O, elas são bastante unidas, justamente também por causa desse caráter polar.
E elas, quando entram em contato, por exemplo, com o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ela faz com que o sódio se separe do cloreto e comece a se grudar nas moléculas de água e começa a se associar. Nesse momento está acontecendo uma dissolução dessa substância. Outro detalhe que é importante mencionar, no caso, o cloreto de sódio, ele é uma substância hidrofílica, tá? Ele gosta da água, ele se associa bem com a água e também polar. Agora, existem substâncias que são hidrofóbicas, ou seja, não se associam bem com a água, que é o caso dos óleos. Nesse momento fica até legal o professor apresentar, fazer uma experiência bem rapidinha, pega um copo de água, coloca um pouco de óleo de cozinha, tenta até misturar e em poucos instantes a turma irá perceber que ficou uma camada de óleo por cima do copo de água e uma camada de água inferior. E as duas substâncias não se misturaram. Não se misturou por quê? Além do óleo ser menos denso e por causa disso ele flutua, o óleo, o lipídio, né, no caso, ele é uma substância apolar, então ele não vai associar com a água que é polar, e também ele é uma substância hidrofóbica. A última propriedade que eu vou apresentar nesse vídeo sobre a água é o calor específico. E é interessante o professor apresentar a definição, primeiramente, do que é calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que deve ser fornecida a 1 grama de certa substância, de certo material, para que a temperatura dessa substância eleve em 1 grau Celsius. Ou seja, quanto maior for o calor específico de uma substância, mais tempo ele irá demorar para esquentar e mais tempo também ele irá demorar para perder calor, no caso para esfriar. Além disso, apresentada essa definição, mostre para os alunos uma tabelinha contendo de um lado os materiais, os elementos que são encontrados na natureza, os mais comuns, e de outro lado dessa tabela, o calor específico de cada um desses elementos. E aí, os alunos poderão identificar que a água ela tem um calor específico no valor 1. E esse valor é muito maior do que de outras substâncias. Por exemplo, a acetona tem um calor específico de 0,52. A areia tem um calor específico de 0,2. O ouro, por exemplo, tem um calor específico de 0,03. Ou seja, todos esses elementos têm um calor específico menor que a água. E aí que vem a chave da questão. O fato da água ter um calor específico alto é que permitiu a existência e sobrevivência dos organismos. E para que essa informação fique um pouco mais clara, é legal o professor apresentar alguns exemplos que fazem parte do cotidiano do aluno e que vão ser possíveis de inserir esses conceitos, né, no caso sobre calor específico, que o professor acabou de explicar. O primeiro exemplo que eu indico é o caso do pastel. Imagina um pastel frito que acabou de sair da panela e depois de alguns instantes veio uma pessoa, pegou o pastel. No momento que ela pegou esse pastel, ela não queimou o dedo e ela levou esse pastel à boca e queimou a boca. Apresentado esse caso, peça com que os alunos façam uma análise dessa situação de forma mais científica e levando em consideração o calor específico. O primeiro ponto que os alunos vão identificar é que a massa do pastel não estava muito quente, por isso não queimou o dedo da pessoa que pegou, mas o recheio desse pastel estava muito quente e por causa disso queimou a boca. Aí você já pode forçá-los a pensar na verdade, em analisar a questão do calor específico. Qual substância que tinha um calor específico maior? A massa do pastel ou o recheio? A resposta terá que ser o recheio.
o recheio desse pastel tem um calor específico maior, ele provavelmente demora um pouco mais para aquecer, mas quando ele aquece, ele também esfria devagarzinho. O fato dele ter um calor específico maior do que a massa do pastel possibilitou com que ele esfriasse de forma mais lenta do que a massa do pastel. Então foi por causa disso que a pessoa, na hora que encostou a mão na massa do pastel, não se feriu, porque ali o calor específico dela é menor e esfriou rapidinho, mas na hora que ela mordeu o pastel e o recheio entrou na boca dela, ela se queimou por causa o recheio tem um calor específico maior, demorou mais tempo, na verdade nem esfriou ainda, ou se esfriou foi só um pouquinho, por causa desse calor específico maior, e com isso queimou a boca. É uma situação bem cotidiana, tá passando um caminhão, tá fazendo um barulhinho, mas eu acho que dá para continuar. Mas é uma situação que faz parte do cotidiano do aluno e que vai levar ele a refletir melhor e entender melhor esse conceito. Outro exemplo que o professor pode estar apresentando é no caso da praia. A praia durante o dia, a areia fica bastante quente e a água do mar fica fria. Quando chega a noite, a areia está fria e a água do mar não está tão fria igual durante o dia. Por que que isso aconteceu? Entendendo o que é o calor específico, dá para explicar. No caso, o calor específico da areia é baixo. Então, ela aumenta de temperatura rápido durante o dia e na hora que o sol se põe, ela também diminui de temperatura rápido. Ela perde calor muito rápido. E o calor específico da água do mar é alto. Ela demora a subir a sua temperatura durante o dia, por isso que ela está muito fria, e durante a noite, aquele calor que foi acumulado durante o dia inteiro, ele também vai demorar a ser perdido. Então, é por causa disso que ela não está tão fria igual lá no começo do dia, quando a pessoa entra no mar à noite. Outro exemplo que também o professor pode estar apresentando, um pouco mais estranho, principalmente para nós brasileiros, é no caso, aí vai ter que forçar os alunos a imaginar um ambiente que está fazendo muito frio, que está até nevando, e pedir eles para raciocinar a seguinte situação. Se tiver como, sei lá, teletransportar ou então cair de paraquedas uma pessoa nesse local onde está nevando e finge que ela está até pelada, não está usando roupa. No mesmo instante que ela apareceu nesse local que está nevando, ela vai morrer? Na verdade, não. Né? Ela vai sobreviver por um certo tempo. E por que ela não fica congelada nesse mesmo momento, instantaneamente? É porque o corpo do ser humano, como foi dito lá no começo desse vídeo, é composto por cerca de 70% de água, ou seja, a maior parte da gente é água, e a água tem um calor específico alto, e uma substância que tem um calor específico alto demora mais tempo para esquentar e também demora mais tempo para diminuir a temperatura. E é por causa disso que ela consegue sobreviver por um certo momento, por alguns instantes, no local extremamente frio. E isso também possibilitou, né, com que os animais explorassem uma variedade enorme de ambientes. Pessoal, foram essas informações que eu tive para apresentar nesse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado e tchauzinho!